Bem, vamos dar agora início à audição à Sociedade Portuguesa de Educação Física e ao Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física. Gostava de dar as boas-vindas aos Drs. Nuno Ferro e Fernanda Santinho, da Sociedade Portuguesa de Educação Física, que estão aqui connosco, sejam muito bem-vindos, e também ao Dr. Avelino Azevedo, Dr. Nuno Fialho, do Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física. A grelha de intervenções é a seguinte: cada uma, a Sociedade e o Conselho tem, no início, cada uma 10 minutos para a sua intervenção inicial, depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para levantar as questões ou pedir esclarecimentos, e depois terão também no fim, novamente, 10 minutos cada um. Podem usar esses 20 minutos totais da forma que entenderem. Se quiserem mais no início, usam menos no fim, e eu vou tentar ver se isto fica equilibrado. Portanto, eu passava, não sei quem vai fazer, da Sociedade Portuguesa de Educação Física, quem vai fazer a primeira intervenção. É... ok. Portanto, o Conselho Nacional das Associações de Professores, da CNAPEF, o Dr. Avelino Azevedo. Sim. E o tempo está a contar naquele relógio. Sim, senhor. Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço o convite. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente e, na sua pessoa, todos os restantes deputados aqui presentes nesta sessão de audição. E começava por... já me certifiquei que um cronograma que eu enviei para todos os deputados está na vossa posse, porque eu queria exatamente cumprir com o tempo que Vossa Excelência recomendou, e naturalmente eu estaria aqui a fazer esta história toda, estaria muito mais do que os 10 minutos, e acho que aqui estará um resumo e um cronograma justificativo deste processo e da importância da disciplina de Educação Física, e julgo também que é preciso, nestas coisas, precisamos ser sérios, falar a verdade e falar com números e falar com dados claros, e qualquer um dos dados que nós aqui falaremos são dados que vocês, seus deputados, podem confirmar em termos daquilo que está publicamente divulgado nos nossos sites, e aqui o CNAPEF e a SPEF têm tido uma posição conjunta naturalmente clara sobre a valorização e sobre a questão da paridade da educação física em relação às restantes disciplinas. Eu julgo que, e eu vou tentar só dar um ponto de referência histórico para que esta nossa explicação seja clara, e naturalmente perceber que aqui já foi dito, e os seus pais já ouviram, que desde 2004, efetivamente, a disciplina de Educação Física, tal como as restantes disciplinas do currículo, até 2012 foi considerada como para o cálculo, e realmente aqui o que aconteceu foi em 5 de julho de 2012, realmente o 139 de 2012, que o Ministério da Educação, da altura, decidiu unilateralmente, ou seja, sem ouvir as pessoas, e por aqui também saúdo o facto de, mesmo que vocês poderiam automaticamente fazer ou iniciar este processo sem consultar as pessoas, podiam revertê-lo, mas estão a ouvir as pessoas e julgo que vão tomar a decisão que para nós é a mais lógica, mas decidiu então retirar a disciplina de Educação Física para efeitos quer da cálculo da média do ensino secundário, quer para cálculo de acesso ao ensino superior, para além de ter reduzido os tempos semanais de Educação Física do ensino básico do terceiro ciclo. E naturalmente tirar o Estatuto de Disciplina Autónoma nesse mesmo terceiro ciclo. E, ao contrário do que foi aqui anteriormente afirmado, houve um conjunto de entidades que publicamente se indignaram em relação a esta situação, entre as quais a CONFAP. Está escrito, o comunicado da CONFAP do dia 19 de junho de 2012, está escrito, vocês têm acesso através destes links, das cartas, está escrito que a CONFAP estava contra esta medida. Está escrito. Mas não foi só as escolas, foram escolas, pais, alunos, universidades, eu lembro-me perfeitamente de várias entidades, várias universidades e várias faculdades, não só os de desporto, como de outras instituições do ensino superior que não tinham a ver com o desporto, tomaram posições contra esta decisão,
E realmente, num congresso extraordinário que nós fizemos logo a seguir, em 2012, em Odivelas, fizemos logo uma moção e um plano de ação, etc. E no dia 15 de outubro, eu saliento isto, no dia 15 de outubro de 2012, eu estou a falar com números concretos, não é muitos e poucos alunos, vocês já percebem que eu estou a falar nisso. Houve uma petição pública, não há educação sem educação física, com mais de 12 mil assinaturas, que foi entregue, colocando em causa isto e pedindo a revogação deste processo. Haverá aqui outras questões que eu vou ultrapassar até para poupar tempo em termos deste processo, mas há várias situações públicas que mostraram esta questão, ou salientaram esta questão da educação física como uma necessidade absoluta das escolas, no sentido de a média contar para o acesso ao ensino superior e para o acesso a média do ensino secundário. Mas nós fizemos ainda mais. No dia 1 de julho de 2015, juntamos os partidos políticos todos, numa sessão em que reuniu Laurentino Dias, do PS, Paula Gonçalves, do PST, Rita Rato, do PCP, Bloco de Esquerda, Luís Fazenda, e os Verdes, Eduardo Libânio, e apenas o CDS esteve ausente apenas por uma questão de agenda, nós soubemos isso, e, naturalmente, todos esses partidos, à exceção do PST e também do CDS-PP, que disseram que era uma decisão que tinha que ser alterada, mas que ainda teriam que debater internamente essa questão, que foram unânimes a dizer que esta decisão tinha que ser revertida. E nós estávamos a contar, sinceramente, que quando o novo governo tomou posse, uma das medidas fosse exatamente essa. E essa medida tem vindo a ser adiada. No dia 21 de outubro de 2016, e eu nunca mais esqueço isso porque 20 de outubro é o dia dos meus anos, dia 20 de outubro de 2016, no seminário em que se falava sobre a promoção do sucesso escolar, como é que se pode promover o sucesso escolar, toda a gente foi unânime em dizer que a educação física seria um fator de promoção do sucesso escolar, e nas conclusões finais, às quais assistiu o Sr. Secretário de Estado, João Costa, ele anunciou, para surpresa de todos nós, que realmente a contabilização da disciplina de educação física iria voltar a contar e que, muito provavelmente, iria contar logo no ano letivo seguinte. Foi uma posição que nós, naturalmente, também saudamos. Houve várias manifestações de apoio, de regozijo. Inclusive, o COP, o Comitê Olímpico, e o CNAPEF e a SPF assinaram uma posição conjunta em relação a este processo. No dia 10 de dezembro, e eu relembro uma vez mais também à CONFAP, no dia 10 de dezembro, no Congresso da CONFAP, o CNAPEF, a SPF e a CONFAP assinaram uma posição conjunta, onde se sublinha que a educação física deve ser considerada em paridade com as restantes disciplinas do currículo nacional. É isso que está lá escrito. E a CONFAP pediu-nos a nós também para assinarmos, e nós, nesse documento, aliás, vocês linkarem aqui, veem esse documento, a questão do acesso ao ensino superior, que era preciso modificar. E nós também estamos de acordo em relação a isso, porque nós que estamos na escola sentimos claramente a pressão que realmente o ensino secundário não cumpre. Nós concordamos com isso. Mas nesta posição, uma não estava dependente da outra. É importante salientar isso. A leitura atenta deste comunicado conjunto assinado pelos três presidentes diz exatamente isso. E realmente, portanto, dentro deste processo, nós temos vindo, esperávamos que no início do ano letivo, efetivamente, a questão fosse abordada. Não foi, segundo alguns contactos que nós temos tendo regularmente com o Ministério da Educação, e devemos dizer que temos tido alguns contactos regulares com o Ministério da Educação, sobre esta questão, não foi por uma questão de operacionalidade, mas que existe essa intenção. Nunca nos foi dito a nós claramente que vai começar no próximo ano letivo isso. Mas nós gostávamos, naturalmente, perante os argumentos que têm sido apresentados, perante os compromissos que têm sido anteriormente assumidos pelos partidos, perante aquilo que foi dito e perante os argumentos que estão, ou tem sido dito em todas as cerimónias públicas e mesmo nas reuniões privadas, nós gostávamos que alguém nos arranjasse a nós argumentos contra esta situação, porque nós não conseguimos arranjar. E mesmo quando nós tivemos que nos pronunciarmos sobre a classificação da disciplina de educação física no ensino secundário, quando da questão que foi apresentada pelo próprio Conselho de Escolas,
e aqui é bom que se diga, eu não vou pôr em causa, naturalmente, a validade dessa decisão, porque o Conselho de Escolas, quando tomou esta decisão, já estava em mandato extensivo, não sei se era legal ou não, mas também não é isso que me interessa. Mas na primeira decisão, esta decisão não foi difícil, de tal maneira que, quando esta decisão foi tomada, na primeira reunião que isto foi, houve um diretor que saiu da reunião porque não concordava com aquilo que estava a ser aprovado e que estava a ser discutido, e a reunião ficou sem quórum do Conselho de Escolas. E esta só veio a ser aprovada na reunião seguinte. E dizer-vos que o Conselho de Escolas realmente é o órgão consultivo do Governo em relação a esta situação, mas há outras associações, nomeadamente há outras associações de diretores, nomeadamente a ANDAE, posso-vos dizer, do Dr. Filipe Limba, que nos apoia a nós nesta questão. Então, não é uma questão assim tão transversal por parte dos diretores. E, além disso, o Conselho de Escolas, quero-vos dizer, representa efetivamente as direções das escolas. Mas quem representa efetivamente as escolas, como vocês sabem, são os Conselhos Gerais. Os Conselhos Gerais é que têm lá os pais, os alunos, os professores, os funcionários, os assistentes operacionais, a representação da autarquia, etc. E elas é que definem as políticas das escolas nos Conselhos Municipais de Educação e, claramente, gostava de chamar a atenção para esse aspecto. E dizer-vos também um pouco também que, para nós, em termos como profissionais de Educação Física, nós estamos... Eu sinto-me... Eu sou o mais novo aqui, em termos de mandato, o mais velho em termos de idade, mas eu resolvi saltar da escola para cá porque isto revoltava-me, este processo estava-me a revoltar. Porque realmente nós sentimos que nós andamos a perder muito tempo com esta situação e não estamos a discutir aquilo que é o essencial em termos das políticas de educação, nomeadamente no âmbito da educação física. A educação física promove outras questões, e não só as questões da saúde, que promove outros valores. É a única disciplina que trabalha a corporalidade, que trabalha o corpo em termos do processo. E se realmente é uma disciplina que está do 1º ao 12º ano, não podemos chegar, mas nos acontece nas escolas, quem está nas escolas sente isso, chega ao 10º ano e os alunos dizem, isto não conta, a pessoa tem que estudar, dispensa-me, quer dizer, as pessoas estão... Esta é uma constante, porque efetivamente a questão que se põe não é, por se ela contar só para a média, a situação fica exatamente como estava antes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu agora passaria a palavra, não sei se é ao Dr. Nuno Ferro, faça favor. Então, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, muito obrigado. É sempre um gosto estar consigo e dizer que em muita honra tivemos em que estivesse presente no nosso último congresso no Porto, com a excelente dissertação que nos proporcionou. Um cumprimento também a todos os senhores deputados. Esta é a primeira audição que eu tenho a impressão que estou presente em que tive a ouvir uma audição antes da audição, o que é um problema, porque não consigo deixar de me influenciar naquilo que terei para dizer sobre algumas das coisas que foram ditas, quer por seus deputados, quer pelas associações de pais que foram aqui ouvidas. E, portanto, isto é quase como que uma audição pegada, digamos assim. Dizer-vos e saudar-vos, porque em termos daquilo que é o argumentário de todos os senhores deputados, e não só, em relação à importância e à validade da educação física, está claríssimo. Não vou dizer que a educação física é importante para isto, porque já foi dito tudo na sessão que tivemos a oportunidade de presidir anteriormente. E, portanto, não há dúvida nenhuma sobre a importância da atividade física, da educação física, a presença da disciplina no currículo. Dizer só em termos de esclarecimento, porque é importante, porque foi dito e não corresponde, se calhar, totalmente à verdade, a educação física tem orientações programáticas desde do pré-escolar, desde os 3 anos até aos 6 anos, tem programa nacional desde o 1º ano até o 12º ano. Nós não falamos, quando falamos do primeiro ciclo, não falamos que a educação física tem que estar no primeiro ciclo, porque ela está no primeiro ciclo. Ela, desde 93, faz parte da matriz curricular do ensino básico, do primeiro ciclo, e, portanto, aquilo que nós dizemos é única e simplesmente que se cumpra a lei, porque ela está lá, tem tempo atribuído, tem orientações programáticas, é só uma questão de se garantir a sua concretização. Dizer-vos também que foi falado aqui um pouco de algumas questões e que eu vou, como já vos disse, aproveitar para falar um pouco sobre isso. Como ponto de partida, ter esta ideia de que, sabendo nós que é importante, é bom também que tenhamos a noção de que aquilo que não é valorizado perde importância. Aquilo que não é contabilizado não é valorizado. E, portanto, quando nós dizemos que é muito importante,
se ao mesmo tempo estamos a advogar que a disciplina não deve contar para a classificação, isto cria imediatamente um descrédito sobre a disciplina. E há um conjunto de preconceitos e de equívocos em torno desta questão, e era sobre eles que também iremos falar agora um pouco. Fala-se, e foi aqui também colocada, sobre qual era o objeto sobre o qual incidia a avaliação de educação física. A educação física não pretende nem criar, nem verificar a existência de atletas, nem de indivíduos que sejam performers da atividade física. Não é esse o objetivo da educação física. O objetivo da educação física é, através de práticas inclusivas e ecléticas, garantir que o conjunto de alunos, que a todas elas estão obrigados, consigam garantir um nível de proeficiência motora que garanta e que dê alguma garantia de continuidade da prática da atividade física na sua vida toda. E esse é o grande desafio da educação física, em duas perspectivas que não podem ser dissociadas. Do ponto de vista das questões ligadas à saúde, pela importância que todos nós sabemos que a atividade tem, mas também pela importância da apropriação daquilo que é a referência cultural da educação física, que é a referência dada pelas atividades esportivas. Mas não é isso que se trata lá. O que se trata lá é conseguir níveis de proeficiência motora que garantam não se faz aquilo que não se sabe. E se os alunos não souberem fazer coisas, são menos ativos. E, portanto, aquilo que se tenta garantir é que eles saibam praticar diferentes coisas para poderem optar por aquela que lhes dá mais prazer na sua vida futura. E esse é o grande objetivo da educação física. E, portanto, o objeto da avaliação da educação física nunca será o desempenho performativo dos alunos. Aliás, somos a única disciplina no sistema de ensino, e isto também, a propósito daquilo que foi dito pelo representante da CONFAP, é a única disciplina do sistema educativo que tem, nas suas orientações programáticas, indicações para todos os professores sobre o processo avaliativo. É a única que existe. Nós temos as normas de referência para a avaliação que, de alguma forma, indicam a todos os professores como se deve desenvolver o processo avaliativo na disciplina, criando, à partida, na designação daquilo que é o currículo, também a designação daquilo que são os processos avaliativos. E a única disciplina que tem isso. Portanto, se há disciplina que, em termos da possibilidade de variabilidade que existe em todas as disciplinas, todos os seus deputados foram alunos e todos sabem que há professores assim, professores assados. Na escola havia o professor que dava melhores notas do que o outro, em todas as disciplinas, em todas as escolas. E, portanto, estas normas de referência são, de alguma forma, o garante de que, pelo menos decretado, de que existem condições para haver uma equidade nos processos que a avaliação dizem respeito. Falou-se também das questões das instalações. Nós sabemos e gostaríamos que todas as escolas tivessem mais condições. Também sabemos que não é na educação física, aliás, hoje houve a notícia de uma escola que fechou por causa das questões de educação física, mas não só, que as questões das condições para os alunos se colocam. É importante na nossa área, porque delas depende muito a capacidade de se poder fazer coisas, mas reparem uma coisa, se nós dizemos que a nota não conta porque não há condições e que sabemos que ao não contar ela é desvalorizada, ao desvalorizar as condições nunca vão aparecer porque aquilo não faz falta. Se não faz falta, as condições vão se manter como está. E nós sempre dissemos, em 1993 não havia programas de educação física, não havia avaliação de educação física, não havia instalações de educação física. O facto de terem aparecido programas de educação física e ter aparecido uma perspectiva de avaliação fez com que as condições começassem a existir em todas as escolas. E, neste momento, a rede de escolas do nosso país, com mais ou menos deficiência, tem as condições para enquadrar a educação física. Uma nota também em relação ao primeiro ciclo, que também foi falado. O facto do ano passado ter havido provas de aferição no segundo ano fez com que este ano as condições em todas as escolas estivessem melhoradas. Não aconteceu mais nada, senão a indicação que se iam realizar provas de aferição. Quer dizer que a importância que o sistema atribui à classificação por si só, e a avaliação, por si só, é um elemento de potenciador da alteração daquilo que existe, nomeadamente em relação às condições físicas, que são aquelas que foram ditas. Portanto, era importante que estas duas questões, quando se fala das condições, fossem vistas em conjunto. A outra questão que é sempre muito batida é que há alunos que não entram por causa da educação física ou que a educação física baixa a média.
Nós continuamos, e já pedimos ao Ministério da Educação, à Direção-Geral da Estatística, todos os dados que fossem possíveis para nós fazermos essa caracterização, para não se fazer este broá sem termos uma ideia concreta. Temos estudos parciais que são localizados e, por isso, não podem ter uma abrangência que possamos dizer nacional, mas em todos eles os dados apontam no sentido. Há um conjunto de alunos reduzido entre 3% e 5% em que a nota é penalizada, digamos assim, e há um conjunto de 60% dos alunos que a nota é melhorada. Portanto, neste equilíbrio, as coisas poderão não estar. E a questão que nós devemos colocar é, quando um aluno não entra para a nota de educação física, que aluno é esse que entra? Que outro aluno é que entra? É um aluno que é mau aluno? Não. É um aluno que, junto a ele, está praticamente ao mesmo nível, o que faz com que ele não entre, se for pelo caso da educação física, a sua média vai baixar por causa da educação física. Mas se os dois alunos são idênticos, e esta é a melhor educação física, e se nós acreditamos na formação integral como algo que garante a disponibilidade do indivíduo para tudo aquilo que a vida lhe põe, não será melhor este aluno do que aquele aluno que tem pior nota à educação física? Porque às vezes parece que as coisas são colocadas, a nota prejudica os alunos, mas parece que quem vai entrar é um aluno que não tem condições para entrar por causa da nota de educação física. Isso não é verdade. E isto é verdade para a educação física e para todas as disciplinas. Não se esqueçam, senhores deputados, que a nota de educação física a ser considerada tem tanto peso como a nota de matemática, tanto peso como a nota de física-química, mas tanto peso como a nota de sociologia, como a nota de aplicações informáticas, só existe durante um ano no sistema de ensino dos alunos, e aí sim, com gritantes diferenças de apropriação daquilo que são os critérios nas diferentes escolas e mesmo dentro da mesma escola. E não se fala, nem nunca se falou, e no argumento de que os pais não se queixam, não pode ser tido. Porque os pais queixam-se, porque nós vivemos, infelizmente, ainda num preconceito cultural em relação às questões do corpo, que é difícil de ultrapassar. E, portanto, é fácil criticar as questões de educação física. E não deixe de ficar preocupado com a perspectiva do Presidente do Conselho de Escolas em relação a algumas coisas que diz em relação ao sistema de ensino. Para terminar, que a disciplina não tem relação com aquilo que se estuda no ensino superior. Não tem educação física, não tem muitas outras, quando nós sabemos até que há alunos que fazem ciências e tecnologias e vão para direito e vice-versa, e, portanto, não é essa a ideia. Essa é a perspectiva de que o ensino secundário deve ser a muleta de acesso ao ensino superior, que já vimos que não é. Deve formar o aluno, aliás, de acordo com aquilo que o perfil do aluno, o novo perfil do aluno advoga, com essa capacidade do aluno de ter competências-chave em diferentes domínios, para os quais a disciplina de educação física está intimamente ligada em 8 deles, e não há muitas disciplinas que tenham essa capacidade de estar tão ligada ao perfil de competência, e, portanto, não podemos olhar para esta questão como uma questão instrumentalista. É uma questão de formação e de formação dos indivíduos que nós acreditamos, e todos nós aqui parece que acreditamos, que tem a sua importância enquanto valorização do ser humano. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu vou agora passar a dar a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo deputado Pedro Pimpão, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, cumprimentar os representantes da Sociedade Portuguesa de Educação Física e do Conselho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física e os meus colegas, naturalmente, e começar por referir, que eu acho que é importante, que, pelo menos, o mérito de ambos os projetos de resolução de nos fazerem debruçar sobre a importância da educação física nas nossas escolas e termos aqui, pelo menos, um padrão comum, ou partimos do mesmo pressuposto que todos reconhecemos, independentemente das ideologias, independentemente dos partidos políticos, que a educação física é realmente importante nesse processo de formação integral do indivíduo e, na escola, essa importância deve ser valorizada. Agora, vamos aos aspectos práticos do projeto de resolução e das dúvidas que ainda subsistem em determinados pontos. E o primeiro, o Sr. Presidente falava sobre a posição do Conselho de Escolas, e essa era a primeira questão que eu lhe colocava, que acho que era importante ouvir da vossa opinião relativamente à possibilidade, esta possibilidade aventada pelo Conselho de Escolas, da educação física contar para a média final de conclusão do ensino secundário e não contar para o acesso ao ensino superior. Era importante ouvir da vossa parte também o argumentário no sentido de defender ou criticar esta proposta do Conselho de Escolas
e já percebemos que irá também ser discutida pela CONFAP. Depois, desmistificar aqui algumas coisas, e nomeadamente aqui com os meus colegas. O PSD não disse, e eu acho que não é esta a posição, de o facto de não haver condições nas escolas não faz com que a disciplina conte para a média. Uma coisa não está relacionada com a outra. Agora, uma coisa que tem que estar relacionada é o facto de valorizarmos a educação física faz com que haja uma obrigação do nosso país de melhorar as infraestruturas desportivas em todos os estabelecimentos de ensino. E esse é o nosso princípio. E, portanto, esse é o nosso princípio. Esse foi o nosso princípio. E que tem sido também a nossa prática. E, portanto, em termos de condições desportivas, tem que haver um esforço do país a melhorar as condições para a prática desportiva. Ponto. Vamos à disciplina de educação física nos 12 anos de escolaridade, que é um ponto que também é tocado e que é salientado pelas instituições. Foi no nosso tempo, se isso pode-se dizer, que tentámos alargar e que nos esforçámos o desporto escolar ao primeiro ciclo. Bem ou mal, mais para um lado, mais para o outro, houve essa estratégia de valorizar o desporto escolar também no primeiro ciclo. Já percebemos que, se calhar, há outras prioridades. E é isso que é importante que também nós assumamos isso enquanto país. É que, será que a forma como está a ser ministrada a educação física no primeiro ciclo corresponde às expectativas que foram estabelecidas há décadas? Não corresponde. Será que o regime de monodocência no primeiro ciclo corresponde às expectativas que os profissionais de educação física têm relativamente àquilo que deve ser ministrado enquanto pessoas físico-motoras no primeiro ciclo? Não corresponde. O que é que o nosso país deve fazer? O que é que vamos fazer a curto prazo? Isso é uma questão que é importante que seja salientada, e também gostei de perceber que o facto de haver provas de aflição no segundo ciclo também levava a um esforço coletivo da comunidade escolar, no sentido também de valorizar a disciplina. E por isso também acho que era importante refletirmos sobre essa matéria. E depois há aqui outras nuances. É quando falamos em educação física, atividade física, desporto, falamos em saúde, falamos em educação e falamos em desporto. E esta interligação destes setores é muito importante também que comece a ter aqui outro tipo de projetos, outro tipo de envolvências. E quando falamos em educação física e desporto escolar, também falamos da necessária abertura da escola ao desporto amador, ao associativismo desportivo, aos clubes. E isso é importante também haver uma reflexão sobre essa matéria, porque isso também vai contribuir a valorizar a atividade física nas escolas. E por isso, há aqui algumas questões que devem ser salientadas e algumas dúvidas que é importante que fiquem esclarecidas. Sendo que a principal dúvida que ainda está no ar prende-se com o acesso ao ensino superior. Quer pela participação dos pais, quer por vários intervenientes. Isto resolve-se, já percebemos todos como é que se resolve. É quando mudarmos o regime de acesso ao ensino superior e quando passarem a ser instituições de ensino superior a terem primazia sobre a definição dos critérios de acesso dos alunos a cada uma das instituições, como se fazem noutros países. Isso resolve-se dessa forma. Não sei se o país estará encaminhado para isso, a estratégia será essa. Mas enquanto essa estratégia não se resolver, há que resolver esta. E, portanto, relativamente a esta posição, também é importante ouvir a vossa opinião, nomeadamente confrontando com a posição do Conselho de Escolas. E, por último, dizer, a Sra. Deputada Ana Mesquita, há um bocado estava muito exaltada com uma determinada posição do PSD, mas no vosso projeto de resolução também não falam do acesso ao ensino superior. Portanto, é importante também... não, fala da média. Que, vamos falar em termos pragmáticos. Está um projeto de resolução, eu posso dizer no ponto 2, diz, tome medidas... Senhor Deputado... Posso terminar? Não. Não pode ficar exaltada também. É aquilo que está no seu projeto de resolução. Tome medidas com vista a que a disciplina de educação física seja considerada como disciplina a integrar as médias globais do aluno. Pronto. Está bem, ok. Isso é uma posição, mas relativamente àquilo que é o regime de acesso ao ensino superior, a senhora deputada, no projeto de resolução que subscreve, não... Muito obrigado. Não estou a escrever. Sr. Deputado, Estou a dizer é que nós temos de ser coerentes. Coerentes com as nossas posições. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há que ter também depois a coerência na argumentação e depois naquilo que nós propomos como alternativas. E, portanto, Muito obrigado, Sr. quero deixar Deputado. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação que representa a Sociedade Portuguesa de Educação Física e o Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física. Cumprimento os colegas deputados e deputadas.
efetivamente, em 2012, nós assistimos a uma redução da carga horária semanal de diversas disciplinas, entre elas Educação Física, sem, aliás, qualquer alteração nos conteúdos programáticos das referidas disciplinas. No caso da disciplina de Educação Física, acresce que essa desvalorização veio acrescida das alterações sob a inclusão das médias, quer para a conclusão do ensino secundário, quer para o acesso ao ensino superior. Este é efetivamente um momento de debate e de discussão. O mérito destes projetos de resolução é trazer à discussão e ao debate esta matéria. E este debate deve permitir, na minha opinião e na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma ponderação aturada dos objetivos, das competências, dos instrumentos de avaliação da disciplina de Educação Física e, como é também inevitável, o envolvimento de todos os atores educativos na prossecução dos interesses, particularmente dos alunos. E nós não podemos esquecer que cerca de 80% das crianças e jovens têm como atividade física apenas aquela que obtêm no seu espaço escolar, nas escolas. E é aí que praticam a sua atividade física. Já foi aqui referida a importância da educação física, também realçada pela Organização Mundial de Saúde, para a saúde e o bem-estar das nossas crianças e dos nossos jovens. A valorização da disciplina de Educação Física faz parte do programa do 21º Governo, deste Governo. A política pública de educação deste Governo converge para o desenvolvimento integral dos alunos como pessoas e que é visível, por exemplo, nas orientações curriculares para o pré-escolar, porque a atividade de Educação Física tem efetivamente de ter um desenvolvimento desde o pré-escolar até ao 12º ano. No perfil dos alunos, à saída da escolaridade obrigatória. Da mesma forma que é valorizada já, e foi dito há bocadinho, a área de Educação Física no primeiro ciclo, incluindo a inclusão da prova da frição para a Educação Física e que leva imediatamente à mobilização de todos nas escolas para que os resultados sejam, portanto, correspondam aos ganhos de competências por parte dos nossos alunos. Desde 2016 há um trabalho de auscultação a decorrer e desde 2017 há um processo legislativo da iniciativa governamental também a decorrer. Estamos numa fase de recolha de pareceres junto de diversas entidades. O próprio Secretário de Estado da Educação, como foi já referido, anunciou a intenção de valorizar a disciplina de Educação Física. Sabemos, porque é público também, que os professores de Educação Física vão, num curto espaço de tempo, agora a breve prazo, promover debates sobre esta matéria. E há 3 temas que estão subjacentes a estes debates. A avaliação das aprendizagens dos alunos na disciplina de Educação Física, os parâmetros de avaliação, a partilha entre professores das práticas de avaliação na disciplina de Educação Física e a identificação das necessidades de desenvolvimento profissional dos professores de Educação Física. Considero que gostaria de ouvir da vossa parte alguns pormenores que subjazem nestes objetivos desses debates, que julgo que são extremamente importantes. E aqui deixem-me abrir um parênteses para dizer: a valorização da disciplina de Educação Física depende do Governo, depende de todos, mas depende de uma forma extraordinária dos professores de Educação Física. Nós sabemos que em termos de avaliação, de critérios de avaliação, em termos de competências, em termos de trabalho desenvolvido, é fundamental que os professores de Educação Física
estejam a falar, eu não digo a uma só voz, mas de uma forma mais transversal, para que a mensagem passe e a valorização da educação física passe. Só para terminar, Sr. Presidente, lembrar que o parecer número 3 de 2017 do Conselho de Escolas de 28 de setembro dizia que face à solução implementada em 2012, saíram prejudicados na média final de curso e no concurso de acesso ao ensino superior milhares de alunos do ensino secundário, com magníficas prestações e com excelentes classificações na disciplina de Educação Física. Muito obrigado. E este é, efetivamente, o debate que temos de fazer. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, penso, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar a CNAPEF, o SPEF também, não só pela sua presença, mas pela exposição muito clara e muito objetiva, que teve também a capacidade de tocar, incluindo algumas das matérias que eu queria aqui levantar e que deixo não como perguntas, porque parte já foi respondido, mas como algumas observações e até conclusões, porque é possivelmente, do ponto de vista parlamentar, a última vez que vamos discutir este assunto, até que o projeto de resolução seja apreciado em votos na próxima sexta-feira em plenário. Estas audições foram muito importantes porque, para além de termos tido a oportunidade de ouvir um conjunto de agentes ativos que representam o que é hoje a comunidade escolar, tivemos também uma percepção muito clara. É que estas audições serviram para desmontar e desconstruir um conjunto de preconceitos em torno da disciplina de Educação Física e da prática de Educação Física na escola e não só, independentemente dos resultados que teremos no próximo plenário de sexta-feira. Não estou a fazer aqui uma análise política, nem das geometrias que se podem criar para a aprovação destes projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Mas comecemos pelo argumento que foi utilizado algumas vezes, que se baseia nas más condições das instalações. Já chegamos aqui à conclusão que ele é um argumento válido para nós responsabilizarmos a tutela e para que a Comissão de Educação e Ciência tenha uma especial atenção em garantir que as instalações estejam aptas, seja para a Educação Física, seja para qualquer outra disciplina. E, portanto, aí estamos todos de acordo. Isso implica que a nota conta ou deixe de contar? Não. É uma discussão importante, paralela à nota de Educação Física. Falamos aqui também das médias. Bem, as médias também já foi aqui desconstruído. Há muitos alunos com excelentes notas a Educação Física e que também acabam por não entrar noutros cursos. E o que é que nós queremos fazer a isso? Podemos discutir, aí sim, o modelo de acesso. Mas mesmo esse modelo de acesso ao ensino superior, e repito o que já há pouco disse, não se vai discutir a partir da nota de Educação Física. Peço imensa desculpa a todos os intervenientes, convidados destas audições e senhores deputados que insistem na ideia de que isto se resolve com um modelo de acesso. Sr. Deputado Pedro Pimpão, esse argumento é falacioso por duas razões. A primeira razão é que não se pode discutir um modelo de acesso sem que a própria forma como está hoje estruturada os currículos e as notas, nomeadamente de Educação Física, criam disparidades no próprio ensino secundário. E, em segundo lugar, eu não me acredito que, se os projetos de resolução apresentassem aqui modelos alternativos de acesso ao ensino superior, essa era a condição necessária para o PSD aprovar esses mesmos projetos de resolução. Portanto, a questão das médias é um problema. É um problema do número clausos, é um problema da construção, como está feito o modelo de acesso ao ensino superior, não me parece que seja um problema da nota de Educação Física. Não é esse o problema. Em terceiro lugar, faz algum sentido nós assumirmos todos, e estas audições serviram muito bem para isso, não houve nenhum interveniente
que assumisse aqui que a nota de Educação Física deve ter um estatuto menor do que as outras disciplinas, áreas curriculares e áreas científicas. Então, baseando todos estes argumentos, da nota, das médias, da qualidade das instalações, qual é a razão para que estes projetos não encontrem até um consenso generalizado na Comissão de Educação? Não há razão nenhuma. Há um medo de os estudantes que querem ir para a medicina não entrarem? Bem, mas isso é um medo que assiste à nota de Educação Física, à nota de Português, à nota de Matemática, à nota de Biologia, a todas. A média é tão alta que os alunos entram em stress, mas não é pela Educação Física. Os alunos entram em stress por uma pressão que existe sobre os exames e todo um conjunto de notas que os obriga a ter praticamente 18 ou 19 a tudo. Bem, resumir isso ao problema da educação física é também demagógico. Portanto, eu terminaria, Sr. Presidente, dizendo que estas audições foram muito importantes. Eu quero agradecer não só à SPEF e à CNAPEF, mas também aos outros intervenientes, a possibilidade de termos discutido aqui hoje, porque fica claro como a água, não há argumento válido para que esta disciplina tenha um estatuto valorativo mais baixo do que as outras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a CNAPEF e a SPEF pela presença aqui e agradeço a cada um o contributo que trouxeram estruturado. À CNAPEF, a documentação que recebemos hoje de manhã, com todo o cuidado de pôr os links e, portanto, enfim, na audição anterior achei que talvez não fosse demasiado produtivo fazer um confronto entre a prova documental e a prova aqui expressa, talvez porque a pessoa que aqui veio não tenha estado, não seja o representante da direção, no caso da CONFAP, e portanto tenha havido alguma discrepância, mas a documentação que foi enviada foi muito útil. E a mesma coisa à SPEF, agora pela argumentação que aqui trouxeram, desconstruindo na vossa acessão os argumentos que já são habituais e portanto, com muita propriedade, aquilo que normalmente se coloca a desfavor da vossa posição. Dito isto, portanto, agradeço porque foi realmente esclarecedor e foi feito num ambiente em que ajuda a formar, de facto, a opinião. E isso é muito importante num tema como este, em que, apesar de tudo, não é um tema particularmente ideológico, quer dizer, enfim, mas acaba por ser. Mas é um tema em que é possível não entrarmos aqui em grandes litígios e em que é possível tentarmos construir uma posição conjunta e, como isso é uma coisa refrescante, agradeço o vosso contributo. Em relação à posição do Governo, gostava só de clarificar, de perguntar o seguinte. Esta discussão hoje não teria que estar a acontecer caso o Governo tivesse já realizado aquilo que foi a sua interpelação pública, a sua intervenção pública muito cedo. Pronto. E nós estamos aqui hoje a ter esta discussão, e ainda bem que estamos, mas é por causa disso, neste momento. E ninguém forçou o Governo atual, a tutela atual, a ter essa posição. Não é? Foi uma posição assumida, até como disse, com alguma surpresa, apanhou-nos a todos a veemência com que foi feita apanhou-nos a todos um bocadinho de surpresa, a todos, bem, ao CDS. Foi expressa no seu dia de anos, não sabia, mas em outubro de 2016. Depois foi reforçada já em novembro de 2017 numa notícia do Público que dava conta que tinham tido acesso a um diploma que, mais uma vez, trazia esta situação como concreta para o 10º ano, no ano letivo seguinte, mas o que é facto é que também desde então não sabemos mais. Diz a senhora deputada Augusta Santos que está a haver um processo de consultas, quer dizer, nós no CDS, isto para dizer que nós no CDS não temos visibilidade sobre o que é que está a acontecer, portanto vamos acompanhando, por um lado, pelo aquilo que nos trazem, por outro lado, pelo aquilo que vemos no jornal. Não compreendemos muito bem, e pode ser falha nossa, o que é um problema de operacionalidade. Pronto, e se calhar talvez nos consigam com sinónimos ajudar a perceber, porque o que temo é que estejamos aqui todos a tentar chegar a um consenso em sede de comissão, mas depois não haja essa linearidade, vamos por assim, no Governo. E porquê é que digo isto? Porque, ao contrário do que disse aqui, estes projetos de resolução não revertem a decisão, são projetos de resolução, não é? Por isso, recomendam ao Governo uma determinada posição, mas não obrigam o Governo a essa tomada de posição. Portanto, isto para dizer que, em última instância, continua a estar nas mãos da tutela o que fazer aqui. Só para ficarmos claros que é isso que temos. Não vou demorar mais tempo, como me ouviram antes. Não vale a pena estar a chover no molhado. Pronto,
já viram o que é a minha posição, não é para fugir, a minha posição do CDS não é para fugir a isso, é só porque acho que não vale a pena. E para mim foi muito importante ouvir o que disseram sobre, e a clareza com que disseram sobre a existência não só de orientações programáticas, mas de ser a única disciplina, que até outras deveriam seguir a mesma lógica, que tem critérios claros para fazer a avaliação. A minha pergunta é só esta. Tanto quanto, não é? Tanto quanto podem falar por toda a classe, não é? Consideram que os professores que estão neste momento em exercício estão capacitados para cumprir esses critérios. Tanto quanto. Eu sei que não podem falar por todos, não é? Mas é a única preocupação que me resta para poder formar junto do meu grupo parlamentar uma opinião mais clarificada. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para a intervenção final deste debate, antes de dar a palavra aos nossos convidados. Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os senhores representantes da SPEF e da CNAPEF, agradecer-lhes os dados que enviaram por e-mail. Eu acho que são, de facto, muito elucidativos em relação àquilo que é o historial recente desta matéria que nos encontramos a avaliar e a discutir. De facto, parece-nos que aqui o caminho tem de ser o da efetiva valorização da educação física, a todos os níveis, e por isso é que o nosso projeto de resolução não se atém na questão pura e simples da contabilização da nota para o cálculo das médias globais que integram o acesso ao ensino superior também, mas de facto haver aqui medidas de valorização que se estendem a todo o percurso escolar e garantindo que a par disto, lá está, e acho que também há aqui um consenso expresso, que a valorização da disciplina tem de passar também pela universalização da sua existência e da resposta da educação física, mas também do desporto escolar, garantindo que há os tais meios humanos, os meios materiais, as infraestruturas, para que todos possam ter essa resposta assegurada. Dizer que é evidente que há muitos desafios que se nos colocam quando pensamos nisto e vamos ao detalhe de cada uma destas coisas. É evidente que podemos pensar qual é a resposta que podemos dar no primeiro ciclo, mas podemos pensar que já há prevista na própria Lei de Bases do Sistema Educativo as questões da coadjuvação, das equipas multidisciplinares, enfim, não estamos a falar de algo que exista no éter e que não esteja propriamente pensado até no quadro legislativo que temos. A outra questão é também pensarmos aqui, e esta é uma questão muito importante que colocaram, que é a resposta que é dada a cada aluno perante o quadro individual que cada aluno tem para a possibilidade da prática. Ou seja, eu e o PCP vemos esta questão como precisamente a educação física tem um papel altamente inclusivo a partir do momento em que pode olhar para o caso de cada aluno e aquilo que é a sua possibilidade de resposta perante esta questão da educação física. E isto é para nós de uma importância extraordinária naquilo que é a composição da resposta educativa da escola pública. E, portanto, era perceber até que ponto isto é mesmo assim, porque parece-me que já deram pistas que isto é uma possibilidade de facto existente, esta resposta, não ser meramente a contabilização, como há pouco dizia alguém, dos 10 cestos que o aluno fez. Parece-me que isso não tem a ver, de facto, com aquilo que é a proposta que existe na educação física, mas talvez seja importante detalhar esse esclarecimento, porque se há este consenso que os benefícios são mais que evidentes, que esta é uma resposta que tem de ser aprofundada e, portanto, valorizada. Que, inclusivamente, e é uma questão que o Sr. Deputado Pedro Pimpão assinalou, que me parece que é muito interessante, esta ligação ao contexto de aprendizagem informal e não formal, à vida associativa, à comunidade, que a própria educação física também acarreta, na verdade, e nada obsta, pelo contrário, e o próprio desporto escolar também dão pistas e fazem essa possibilidade de ponte. E, portanto, o que nós gostaríamos de perceber é se, do ponto de vista quer da CNAPEF, quer da SPEF, se nós temos condições atuais para que, de facto, tudo isto corra bem. A nós parece-nos que sim, que temos todas as condições para que, havendo esta contabilização
da disciplina para as médias globais, que esta reposição de carga horária que nós temos em cima da mesa, esta real integração e portanto, todas as condições para o desenvolvimento da educação física no pré-escolar no primeiro ciclo, e depois a questão do desenvolvimento das exposições do pré-escolar serem efetivamente universalizadas. E, portanto, estamos neste momento em condições de avançar com tudo isto. E eu acho que nós estamos. Gostaria de ouvir a vossa opinião em relação a isso. Pronto, para finalizar, não posso deixar de fazer uma referência. O Sr. Deputado Pedro Pimpão fez uma crítica ao nosso projeto por não falar da questão do acesso ao ensino superior. Bom, a nossa percepção é que nós podemos falar, e há pouco coloquei, dos problemas de fundo, mas não deixar de enfrentar os problemas em concreto que temos em cima da mesa. Este é um. Também poderia fazer algum tipo de crítica ao projeto que o PSD apresentou, mas o PSD não o apresentou. Bom, e, portanto, não existe, não posso criticar. Mas, de qualquer forma, estamos de acordo. Há muitas coisas que podemos falar. E o PCP tem falado desta questão de repensarmos o acesso ao ensino superior, e desde sempre até temos colocado uma coisa que para nós é muito importante, que era acabarmos de vez com esta coisa do números clausos, entre outras medidas. Mas, de qualquer forma, e isto, de facto, já extravasa um pouco o âmbito, mas não podia deixar de fazer esta resposta, interessava-nos muito, muito perceber qual é a vossa percepção sobre as questões práticas e se há alguma barreira efetiva que possa inviabilizar que estas medidas que nós aqui recomendamos sejam implementadas. Porque parece-me que temos todas as condições para valorizar esta componente da formação integral da cultura integral do indivíduo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei a quem dou a palavra agora, ao Sr. Dr. Avelino Azevedo. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado, uma vez mais. Agradecer as vossas questões, sempre pertinentes, e valorizar aqui, neste caso, o elevado nível do debate, porque acho que as questões que foram aqui colocadas, algumas delas mesmo, tocam nas questões essenciais que estão relacionadas com a educação física, com os objetivos que nós temos enquanto docentes, representantes dos docentes de educação física, e o trabalho que temos vindo a fazer no sentido de valorizar estas questões e de analisar devidamente estas questões. É claro que nós a nível das questões do primeiro ciclo, o Sr. Deputado Pedro Pimpão perguntou na questão da monodocência, como já foi aqui dito, existem vários tipos de possibilidades da educação física ser aplicada no primeiro ciclo. Há a monodocência, há a coadjuvação, falamos aqui. Nós, para além disso, temos vários modelos. Nós temos um modelo que nós temos percorrido o país inteiro. Aliás, quando falarmos agora da questão da avaliação também vamos voltar a falar isso. Temos percorrido o país inteiro e as ilhas. E realmente o que acontece na Madeira é sintomático. Existe um grupo de recrutamento, que não existe aqui no continente, que é o 135, que são professores de educação física, que dão só aulas ao primeiro ciclo. E, portanto, esse é um modelo que para nós, exatamente como foi preconizado em outras ocasiões, com o modelo do inglês, e que tem tido o sucesso que tem, parece-nos, é um modelo também que pode vir a ter sucesso em função da realidade também de cada uma das zonas onde está inserido. Portanto, é muito importante, e perceber também que a educação física realmente tem estas áreas abrangentes da saúde, do desporto e do exercício, como disse, e principalmente pensarmos, se nós tivermos mais educação física, nós poderemos poupar milhões e milhões em termos da saúde, em termos do nosso sistema de saúde. Naturalmente, em relação à questão que foi levantada pela doutora Maria Augusta Santos, eu queria agradecer, porque realmente nós temos tido, e é bom salientar, porque também nós não temos que esconder estas coisas, e temos que dizer, nós temos tido um trabalho sério com o Ministério da Educação, nomeadamente com a Secretaria de Estado do Desporto, no âmbito da flexibilização curricular, e que realmente... Educação? Secretaria de Estado de Educação, isto agora tem havido algumas confusões por causa de algumas interligações. Com a Secretaria de Estado da Educação, no âmbito da flexibilização curricular, e onde temos feito este processo de análise daquilo que são as competências essenciais, temos feito com as outras disciplinas, exatamente no mesmo nível de igualdade, etc., e em termos desta evolução, e naturalmente
aquilo que quando falamos na questão da operacionalidade, que nos foi ali levantada, foi exatamente isso. Algumas das questões que têm sido levantadas obrigam-nos a nós a refletir internamente sobre isto e promovendo alguns encontros que nós fazemos, porque eu espero que realmente seja aqui, sinceramente, seja a última vez que nós viemos aqui falar sobre esta questão da educação fique realmente resolvida, porque nós realmente temos que debruçar-nos sobre estas questões e temos que ter mais tempo. Nós vamos agora, durante estas próximas 2 semanas, já começamos, vamos ter 11 encontros regionais com as APFs, que as APFs são aquelas que dinamizam os professores de educação física, onde vamos falar sobre a questão da avaliação da educação física, como é que vocês fazem, práticas, porque isso é importante. É importante nós debruçarmos, confrontarmos e termos tempo para este tipo de situações, onde nós vamos realmente procurar, em termos de partilhar dos professores as práticas, partilhar a avaliação e identificar exatamente as necessidades de desenvolvimento dos profissionais de educação física. Isto é importante, fazendo com as próprias APFs, que têm uma dinâmica muito própria e que cada vez mais têm vindo a ter uma dinâmica mais associativa, que para nós também é um ponto importante em termos desta nossa situação. Portanto, nós sabemos que o processo legislativo temos percebido que está em prática. Agora, nós estamos à espera que, efetivamente, passemos da teoria à prática. Dizer ainda ao Sr. Deputado Luís Monteiro, portanto, e agradecer ao Sr. Deputado Luís Monteiro e à Sra. Deputada Ana Mesquita realmente estes projetos, porque realmente fizeram-nos a nós refletir, e qualquer decisão que seja tomada aqui, independentemente do sentido, que parece haver consenso, mas independentemente do sentido, houve uma reflexão, falou-se, as pessoas puderam dizer aquilo que pensam sobre o assunto, puderam os prós e os contras, como se diz hoje em dia, e claramente perceber que argumentos como as más condições das escolas que existem em todas as disciplinas, não é? Foram dados aqui vários casos, e é bom que os diretores se lembrem disso, que eles é que são responsáveis por isso, portanto, também é bom que se lembrem disso. E perceber que o modelo de acesso também não pode seja condicionado por qualquer que seja a disciplina, e perceber que realmente também que a educação física tem este aspecto que foi salientado pela deputada Ana Mesquita, o papel inclusivo. E esta é uma coisa, é que a educação física tanto serve ao Cristiano Ronaldo como serve a um aluno com necessidades educativas especiais. E nós conseguimos perfeitamente enquadrá-los e sabê-los e até valorizar estas práticas. Se isso acontecer, enquanto a maior parte das turmas até trabalham por níveis, nós podemos meter tudo no mesmo saco e conseguirmos avaliá-los devidamente em função das normas de educação física que o professor Nuno Ferro salientou e muito bem. Dizer ainda em relação a... estava aqui só a tentar apanhar as minhas notas. Dizer também que, em termos de educação física, para nós é muito importante a questão dos objetivos da educação física. O sinal que nós damos ao dizer que a educação física conta ou não conta para o ensino superior é o sinal que nós estamos a dar para os estilos de vida saudáveis, para a vida futura dos nossos alunos. E, portanto, se eles chegam ao 10º ano e dizem que aquilo não conta, vão chegar ao ensino superior também vão dizer não vão fazer nenhum tipo de atividade, por muitas atividades que eles tenham também não as vão fazer. Portanto, é importante este sinal que se dá, e o sinal que se pode dar não se pode ser só em relação à média do ensino secundário, tem que ser realmente em relação à média também no processo de acesso ao ensino superior. Sim, este aspecto parece-me um aspecto também importante e a salientar, porque para além todos esses aspectos, desta documentação que eu fiz questão de partilhar com vocês, no sentido que os dados que sejam efetivamente ditos, sejam os dados que estão consubstanciados, estão reais, estão ditos, e as pessoas têm que se lembrar aquilo que escrevem. Eu estava-me a lembrar de um argumento de que vocês podem consultar no nosso site. O nosso site tem um histórico muito bom, e eu estou a dizer isto porque eu só estou há pouco tempo, só estou há 2 anos como presidente do CNAPEF, portanto, tem um histórico muito bom. As centenas, diria dezenas, para não exagerar, dezenas de cartas que vocês podem encontrar lá de pais encarregados de educação. Eu estou-me a lembrar de uma da Escola Secundária da Almeida Garrett, que é uma escola referencial em Vila Nova de Gaia, de um pai de uma escola secundária a dizer a tristeza que ele sente que por o filho não ter nota de educação física a contar para a média de ensino superior. E suportando isso com dados gerais. E quando se fala também em alunos, perceber o que é que os alunos
que são os representantes dos alunos em termos nacionais, que agora já existe até uma Associação Nacional de Alunos, o que é que eles pensam sobre isso? Onde lhes perguntar a eles, porque nós sabemos o que é que eles pensam sobre isso, e a gente sabe, e eles sabem o que é que existe. E também perceber que, em relação a esta questão também que nós falamos do acesso ao ensino superior, também lembrar porque para mim, referencial em termos de educação é realmente o Conselho Nacional de Educação, relembrar que em 2010 o Conselho Nacional de Educação fez um parecer sobre esta questão, que era bom que fosse relido, porque nós também nos revemos aí, porque nós também, quando assinamos o parecer com a CONFAP sobre o acesso ao ensino superior, também dissemos que nós não concordávamos com este aspecto, porque era um aspecto a rever. Mas acho que este aspecto não pode ser ligado, uma coisa está ligada com a outra. A educação física não pode estar, obviamente, não pode estar ligada. Dito isto, e para terminar, gostava de também vos dizer que eu sinto, pode ser uma impressão errada, mas sinto que há um consenso alargado aqui, independentemente das cores dos partidos. E acho que a educação é exatamente isto. É um consenso alargado para além dos partidos. Existe naturalmente algumas diferenças, mas acho que neste momento nós temos que passar à prática, não é? E temos que realmente consubstancializar. É o Governo que tem que consubstancializar esta situação, dizendo que, confirmando aquilo que nos disse a nós através da legislação, são vocês aqui como deputados, assumindo aquilo que assumiram em julho de 2015, o compromisso que tiveram público, que tiveram connosco, foi por isso que nós votamos em vocês, e então há necessidade de passar à prática e perguntar claramente às pessoas, e vocês têm uma oportunidade, se isto efetivamente avançar no próximo dia 28 de março, vão ter aqui o Ministro da Educação, de perguntar exatamente nessa audição, perguntar-lhe como é que é, então quando é que isto vai passar à prática, porque realmente é isso que nós queremos, se efetivamente existe este consenso alargado após esta discussão, é só perguntar quando é que efetivamente vamos passar para a ação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado e foi exatamente, tinha 9 minutos e 20 segundos e usou os 9 minutos e 21 segundos. Nós normalmente já não utilizamos cronómetro, já utilizamos sem cronómetro. Já percebi. Muito obrigado. Eu agora passaria a palavra ao Dr. Nuno Ferro para Muito obrigado, Sr. a última Presidente. intervenção. Também agradecer também, porque acho que foi um debate elevado e bem frutuoso, e isso agrada-nos porque se vê uma sensibilidade para questões que eu já ando aqui há algum tempo, que há algum tempo não via tão espalhadas, e portanto isso é sempre algo que temos a salientar, e daí também dar os parabéns e agradecer quer ao Bloco de Esquerda, quer ao Partido Comunista porque a bondade destas propostas é exatamente essa, trazer argumentos, fazer discutir, e isso é sempre algo importante em democracia. E eu não creio que isto seja de todo, nem possa ser confundida com uma questão ideológica. Não pode ser de todo. Isto tem que estar acima disso, e acho que o Sr. Presidente leva daqui desta audição claramente um consenso alargado sobre aquilo que é importante e sobre aquilo que poderá não ser tão importante. Agradecendo as questões, responder ao Sr. Deputado Pedro Pimpão em relação à questão da posição em relação à proposta do Conselho de Escolas. Repare uma coisa, isto é quase uma quadratura de ciclo, ou um paradoxo que não nos permitirá avançar. Um dos objetivos da escola é dotar todo e qualquer aluno daquilo que é um perfil de saída, tal como agora está definido, eclético, que consiga compreender várias dimensões. Essas dimensões, sabemos nós que os alunos podem ser mais fortes numa área ou noutra, mas aquilo que é o objetivo do sistema é garantir que todos os alunos têm qualquer coisa que concorra para esse perfil alargado. E, portanto, esse é o grande objetivo do sistema. E, por isso, a diversidade das disciplinas que existem no currículo, abarcar diferentes possibilidades de concorrer para esse perfil. Uma proposta que vai no sentido de contabilizar a classificação dos alunos que querem, o que vai acontecer é que são os alunos mais aptos, mais capazes, que vão utilizar esta disciplina. Quem é que fica refém desta proposta? Os alunos que mais precisam. E nós o que criticamos é isso. Se ela é importante para todos, não faz sentido que seja só para aqueles que são mais aptos, porque aqueles que mais precisam, e sobre aqueles que o ónus da valorização, da classificação, deve ter mais repercussões, são aqueles que são mais obesos, que são mais parados, que são mais sedentários. E, portanto, sobre esses é que estas questões devem incidir preferencialmente. Portanto, eu temo que essa proposta tenha, e tenha certamente, esta repercussão. E, portanto, parece ao mesmo tempo uma saída pela janela.
há aqui uma confusão, vamos lá arranjar aqui uma coisa que possa mitigar de alguma forma esta confusão. Aliás, um bocadinho como os diretores de escola. Eu percebo muito, eu estou em direção de escola e já tive em muitas direções de escola, e sei a pressão que existe junto das direções de escola em relação às notas de educação física, sei perfeitamente isso. Mas repara uma coisa, é essa questão que deve motivar que não se dá a classificação, ou devemos, numa lógica até social, garantir que existe informação suficiente para que esta questão possa ser vista de outra maneira? Porque, volto a dizer, o que nós temos por trás de tudo isto é um preconceito cultural em relação não à educação física, mas às questões como se esta fosse uma dimensão cultural de menos importância. E que não é, nós sabemos que não é. E, portanto, esta ideia de porta de saída não nos agrada de todo. O meu colega Avelino disse, em relação aos processos de monodocência e de coadjuvação ao especialista, deputado, faça-se, dê-se autonomia às escolas, para que se tiverem professores de monodocência que sejam capazes que o façam, se for professora de coadjuvação do agrupamento, que faça, se for o professor especialista que vai resolver a questão, que faça. Faça-se. Dê-se autonomia para resolver as coisas na medida em que há necessidade por parte das costas de fazer. Vir uma ideia de agora de uma lei que vamos pôr professores de educação física em todos, são 18 milhões de euros por ano, não é possível. E, portanto, vamos encontrar aquilo que existe no terreno, aquilo que são as necessidades da escola para completar isso. E, portanto, é mesmo uma ideia de faça-se, porque está na lei, os alunos têm direito e não há outra que possa trazer os benefícios que naquela idade, entre os 6 e os 10 anos, traz a educação física em termos de desenvolvimento, não só físico, mas também daquilo que precede o desenvolvimento cognitivo. Quer colocado pela doutora Ana Rita Bessa, quer pela doutora Ana Mesquita, as questões da operacionalidade, se há capacidade para que isto aconteça. A Escola de Instrutores de Educação Física, o INEF, foram as primeiras escolas de formação de professores no país. A formação em Educação Física é a formação mais antiga na área da docência. Ainda nas outras disciplinas não tinham disciplinas sobre pedagogia, já o INEF, depois ISEF, tinha a sua grande cota de intervenção ao nível das questões pedagógicas. Portanto, em termos de pedagogia, não é que nós possamos dar cartas, não é isso que eu quero dizer, mas estamos, penso eu, bem formados. Já dissemos que temos uma proposta programática que não corta a relação do currículo com a avaliação, mas a integra naquilo que deve ser uma proposta coerente de desenvolvimento curricular. Portanto, aquilo que são as condições de pré-ação estão todas instaladas. Perguntam-me se em todas as escolas todas as pessoas vão fazer as coisas bem feitas? Não. Não há nenhuma disciplina que o faça. Se perguntam-me se vai haver problemas em muitas escolas, vai. Aquilo que é o nosso compromisso e aquilo que podemos dizer aos senhores deputados é que a nossa ação, quer em termos do CNAPEF, quer em termos da SPEF, tem aqui algumas nuances diferentes naquilo que podem levar a todos os profissionais, é de acompanhamento e de garantir que todos os professores têm acesso àquilo que de melhor pode ser feito, quer através do acompanhamento da prática e da partilha de boas práticas, quer através de lhes proporcionar aquilo que são evidências científicas na área dos estudos que a avaliação digam respeito a isso, e estamos a fazer isso. Temos seminários marcados, temos encontros com as faculdades marcados, portanto, temos essa ideia toda de capacitação cada vez mais dos professores em algo que nós já achamos que estão capacitados, mas não queremos dizer isso. E dizer também à Comissão e a todos os deputados que estamos perfeitamente disponíveis para todos naquilo que acharem que a nossa posição pode ser importante para este trabalho de esclarecimento, de argumentação e de capacitação de quem quer que seja. Propor-vos um exercício quando estas questões forem decididas. Sempre que se disser qualquer coisa em relação à educação física, façam a mesma pergunta para qualquer outra disciplina. E se virem que há ali uma zona de conflito, então esse argumento não será válido. Porque é aquilo que nós estamos a dizer sempre, mas ir para a outra disciplina. Mas essa disciplina é mais importante. Mas é mais importante, já passámos a época dos estruturantes, não é? Portanto, isso parece estar mais ou menos resolvido. Portanto, se todas elas fazem parte de um pacote que é importante, então que tenhamos a capacidade de no dia-a-dia, na prática, naquilo que se diz, dar a importância que lhe é devida e que todos nós sabemos que tem. Isto ter muitas notas soltas tem este problema. Só dizer que, e um bocadinho, nós temos a perfeita noção de que este tema é um tema fraturante e que muita da inércia que o Governo poderá ter neste momento tem a ver com algum receio
daquilo que possa ser a posição da opinião pública. Mas é nossa posição que há coisas que, e aliás, pela clareza dos seus objetivos, pela razão que trazem associadas, não podem estar dependentes daquilo que uma qualquer opinião pública mais ou menos informada pode ter. Porque estas questões da opinião pública também teremos que ver em relação ao quê? Se fosse pela opinião pública, se calhar a pena de morte era uma realidade em Portugal e não é, felizmente. Portanto, teremos que ver, porque também já ouvimos argumentos por parte de pessoas com alguma importância justificarem-se naquilo que a opinião pública tem, que a opinião pública o que quer que ela seja. Só para terminar, voltar a referir esta importância que nós, de algum tempo, vamos trabalhar, e temos pedido a muitos colegas de escolas que o façam, que estudem na sua escola o que é que se acontece, e pedimos aqui para os seus deputados, na medida do possível, intercederem junto da tutela, porque isto de falar com achismos, baseados na minha experiência pessoal ou do meu vizinho ou do meu sobrinho que aconteceu isto, e dizer aquilo, os miúdos na escola têm aquela coisa, as duas grandes populações são o todos e ninguém. Quem é que vai sair à noite? Todos, só tu é que não me deixas. Quem é que teve problemas? Ninguém teve, só eu que tive. E isto às vezes parece o discurso de política. Há milhares de pessoas. Onde é que foram buscar esses milhares? Já perguntámos ao Dr. Jorge Lemos, onde é que estão esses milhares? Que ele nos mostre os dados que permitam dizer que aquela quantidade é um milhar. Porque não existe em lado nenhum. E aquilo que nós queremos, efetivamente, até para podermos preparar da melhor forma aquilo que são o nosso trabalho com os nossos colegas, é façam-nos chegar os dados que permitam ver se tem influência, que influência é que tem, que outras disciplinas é que tem, que é que não tem. E, portanto, também o nosso pedido para que se puderem interceder para que isso possa acontecer. Está pedido no Ministério da Educação há algum tempo, foi-nos dito que sim, mas do sim até ao acontecer está a demorar um tempo que não é eterno, mas que não ajuda. Muito obrigado, Srs. Deputados. Chegamos ao fim destas audições. Eu gostava de vos transmitir também aquilo que vários deputados já disseram, agradecer o trabalho que fizeram de preparação para os dados que nos transmitiram e a clareza das vossas intervenções iniciais, que acho que ajudaram muito a que todos ficassem mais esclarecidos sobre a questão. Muito obrigado e espero que a gente terá a oportunidade de vos ouvir outras vezes, noutras ocasiões. Não sobre este assunto. Não, sobre outros assuntos. Muito obrigado.